Nós já temos aqui a Rosa Rita Martins, que nós todos conhecemos já de amplas datas e de amplo conhecimento e competência. Obrigada, Rosa. Nós temos também hoje a Carmen Silveira, que também conhecemos com essas características, qualidades e virtudes, mas que não pode estar aqui neste início, excepcionalmente. Nós vamos começar com a Rosa, e mais tarde nós vamos voltar, quando Carmen chegar, nós vamos voltar à nossa nova proposta metodológica, que, segundo nos chegou, as pessoas todas aprovaram, e nós estamos também muito esperançosos e até entusiasmados com esse novo recurso que temos aqui para enfrentar os tempos novos, que também são, além de novos pela novidade, são novos pela pandemia. Rosa, muito obrigada por mais uma vez vir até aqui para distribuir as suas inflexões, as suas, não só opiniões, mas porque elas são científicas, então são as elucidações, as comprovações, os estudos. Muito obrigada, Rosa. A Rosa é doutora em genética, é médica, trabalha no instituto, né? O Rosa, é um instituto de diabetes. Rosa, abra o seu microfone, querida, por favor. Desculpa, é o Instituto Estadual de Diabetes e Endocrinologia. Isso. Isso. Então, vamos lá. Vamos falar sobre um tema importante, não é isso? Das células às sociedades. Das células às sociedades humanas. Bom, esse meu estudo, vocês já sabem, é compartilhado com a Carmen. Nós conversamos durante esses últimos 15 dias, já que hoje ela não poderia estar aqui na minha parte, e nós dividimos de maneira assim, eu vou apresentar mais a parte, que seria a parte científica, vamos fazer uma revisão sobre uma parte, um assunto que eu acredito que muitos de vocês até saibam, alguém até pode saber um pouco mais do que eu, mas é até bom, porque assim a gente vai poder conversando e discutindo. E a Carmen depois vai falar mais sobre a parte espiritual, que fala exatamente sobre esse desenvolvimento. Então, Rosa, só para clarificarmos, vamos dizer às pessoas que elas podem interromper para fazer perguntas durante a sua exposição, né? Na realidade, assim, eu vou fazer perguntas para vocês, eu vou antecipar as perguntas, né? É lógico que vocês podem falar, ficar à vontade para me interromper, porque a ideia de nosso estudo é ser muito mais assim, interativo, né? Seja muito mais um estudo dinâmico do que, porque ninguém sabe realmente tudo, né? E no estudo dinâmico, tanto aprende quem está assistindo, como aprende o palestrante também. Ele é bem mais lucrativo para todos. Mas então eu estava falando para vocês, né? A gente dividiu assim, vamos falar primeiro do surgimento da Terra, dos átomos, da formação das células. Depois a Carmen, na segunda parte, vai falar sobre a regulação espiritual, vamos chamar assim, dessa diferenciação. E como eu vou colocar algumas perguntas, e vocês vão colocar algumas também, depois a gente até assiste assim, com atenção para ver se nós estávamos no caminho certo. Então, vou compartilhar aqui a minha tela. Eu estava esquecendo de compartilhar. Vocês estão assistindo, estão vendo aí? Está tudo ok, Nádia? Está tudo ok, está ótimo. Está ótimo? Então, vamos então. A gente sabe, né, desde os gregos, eles já tinham falado que existia que a matéria ela era formada por átomos. Eles escolheram esse nome na ideia de que seria assim uma unidade indivisível e que a partir dessa unidade indivisível, da multiplicação dela, então teriam surgido toda a matéria teria surgido. E nós sabemos hoje que o universo ele é todo constituído por átomos.
a gente sabe que nada é estático no universo, tudo está interagindo, tudo está em movimento, desde o microcosmos, que seria dos átomos, até o macrocosmo, que é esse o nosso universo, ou mais universos, a gente não sabe ainda. E desde o início também, vamos dizer assim, essas unidades elas surgem, a gente sabe que a gente tem os planetas, astros, luas, satélites, e que tudo surge e que muitos desses que surgiram, com o tempo, é como se amadurecessem e também desaparecem. Quando eles desaparecem, eles deixam no ar elementos químicos, né? Que, na realidade, o que são elementos químicos? São esses átomos, né? E você sabe o que são átomos, porque, assim, são menos, acho que são 92, são menos de 100 elementos químicos, né? Cálcio, oxigênio, hidrogênio, né? Magnésio, tudo isso são elementos químicos que são constituídos de acordo com de a átomos. E assim, esses átomos eles têm um número atômico que é dado pelo número de elétrons. Então, assim, eles são constituídos de elétrons, que é uma carga, agora esqueci, positiva, né? E dentro do núcleo do átomo, a gente tem os prótons, que tem uma carga negativa, e tem os nêutrons, que não tem carga nenhuma. Então, assim, não é que o átomo ele seja indivisível, ele também é constituído de partículas, né? Os próprios prótons, ele não é uma unidade, ele é constituído de outras unidades menores, como quarks, leptons, de onde se procura, ou de onde vem se buscando, o que eles chamam da partícula de Deus, seriam subunidades desse átomo. Qual é a importância, então, dos átomos? Em torno desse núcleo dos átomos, a gente tem essas órbitas que são dadas pelos elétrons. Então, quando a gente fala do número atômico dos átomos, a gente está falando quantos elétrons eles têm. Então, você tem desde aquele mais simples, que é o hidrogênio, que tem um elétron só e um próton, né? Mas a importância é que esses elétrons eles fazem uma órbita em volta do núcleo e eles, às vezes, eles pulam de órbita, principalmente quando eles são excitados, porque batem com outra partícula. Quando eles pulam, eles captam a energia do meio onde eles estão. E quando eles voltam para a órbita onde eles estavam, eles liberam essa energia, que são essas unidades de energia, que são os fótons. Então, assim, o número 1 que mostra na figurinha é o elétron, o 2, o elétron ele pode pular de órbita, ir para a órbita para a seguinte, e quando ele volta, então, ele libera essa energia. Então, na realidade, eles são esse exercício de excitabilidade, produção e captação de energia. Então, assim, eles estão sempre em movimento, e quando a gente fala que no universo tudo se move, é exatamente por isso. Se tudo no universo é constituído de átomos, inclusive nós, nada em nós está parado, sempre tudo está em movimento. Então, o hidrogênio é um átomo que tem um elétron só e um próton. E ele constitui, assim, praticamente a maior parte da matéria visível no universo, né? Embora que na Terra ele é isolado, ele é encontrado em pouca quantidade, tá? Mas no universo em geral, nas estrelas, nos planetas gigantes, azuis, ele é encontrado numa grande quantidade. E na Terra, ele é ligado a milhões de substâncias, de compostos orgânicos, assim, ele está sempre formando, por exemplo, forma água, né? Então, tem uma série de substâncias em que ele entra na composição. E ele tem uma outra função fundamental no universo, é que ele tem a capacidade de juntar um outro elétron, um outro átomo, e aí ele junta dois átomos e, na realidade, ele vira o hélio, tá?
que ele faz essa fusão nuclear, e aí o hélio é um composto, um átomo, que tem muito mais potencial de ceder energia do que o próprio hidrogênio. Então, assim, o que a gente entende como a origem de vida na Terra? Primeiro, eu queria falar para vocês que não existe uma certeza em nenhuma das teorias que existem. Então, assim, o que eu separei para trazer para vocês é aquilo que parece mais provável, são as teorias que são mais aceitas. Mas nós estamos muito longe ainda de encontrar as respostas, tá? Então, o que se sabe? Que todos esses astros, né, que aparecem no universo, eles têm um tempo de vida, como o nosso planeta também vai ter um tempo de vida, desde que ele surge até que desaparece. E que esses astros, quando eles desaparecem, eles liberam na natureza uma grande quantidade de radiação, substâncias, restos, né, restos do próprio orbe, né? E que essas substâncias liberadas, elas podem se ligar ou se localizar ou serem acopladas, né, em um outro planeta, em um outro orbe. Então, se acredita que foi assim que aconteceu na Terra, né, que os primeiros elementos químicos teriam chegado aqui seria o hidrogênio, até pelo fato dele ser o mais abundante, carbono, nitrogênio, oxigênio, e que esses elementos químicos, passando por aquela fase em que o planeta tinha grandes eras de aquecimento, e depois vinha aquelas eras glaciais, e isso ia facilitando determinadas reações químicas, mais um grande potencial de radiação, e que nos restos dos orbes que se destruíam e que caíram na Terra, que também vieram, uma das hipóteses, né, micro-organismos que na Terra foram dar origem aos seres vivos, né? Mas, então, vamos falar agora sobre outras características, né, desses elementos químicos. Por exemplo, o carbono. O carbono ele tem seis elétrons, 6 prótons, ele tem um número atômico 6, mas ele tem uma característica muito interessante, é que esses seus componentes, assim, você pega átomos de carbono e eles sofrem uma atração e uma coesão, quer dizer, eles se unem. Então, coesão é quando você tem moléculas, elementos químicos que se unem. Então, por exemplo, se essa ligação ela é mais leve, menos intensa, a gente tem o grafite. Então, o grafite é uma estrutura que a gente sabe, é o grafite do lápis, né? Como quebra a ponta do lápis, né? Bem que a gente queria que, às vezes, a grafite fosse um pouco mais resistente, né? Porque a gente sabe o que agora são netos, consomem de lápis. Mas o mesmo carbono, ele pode fazer essa união de uma forma assim, tão resistente, né? É como se você tivesse uma formação mais fluídica ou mais intensa, né? Que forma talvez o elemento mais duro que a gente tem na natureza, que é o diamante, né? E a gente sabe a diferença do valor entre um grafite e um diamante. Só que a composição dos dois é a mesma, eles só são átomos de carbono, né? É lógico que o carbono ele existe na natureza em muitas outras substâncias, fazendo parte de muitas moléculas, né? E assim, no nosso planeta, ele deu origem, né? Quando se junta 2 moléculas de oxigênio com uma molécula de carbono, você dá o dióxido de carbono, você dá o gás carbônico. Mas ele também se combina com hidrogênio, nitrogênio, assim, formando uma série de moléculas que a gente tem na vida. Então, assim, ele participa do nosso ciclo de vida na Terra. A Terra, nós, seres vivos, não viveríamos na Terra se nós não tivéssemos o carbono para fazer parte de toda a nossa composição. Mas aí,
falando sobre essas duas estruturas tão diferentes, o grafite e o diamante, eu queria colocar a primeira pergunta para vocês, vocês podem responder, que é exatamente essa. Como é que os átomos de carbono eles sabem como fazer essa composição? Como é que eles sabem se eles vão fazer grafite ou se eles vão fazer um diamante, né? Qual é o princípio organizador que orienta essa forma como esses átomos deveriam se organizar? Alguém gostaria de falar? Segundo a visão da doutrina espírita, né? Que a gente sabe que, dentro da resposta da ciência, a ciência ainda não tem uma resposta para isso. Quem se habilita? A ideia da pressão, Rosa, ela não subsiste, não tem apoio científico? Da quê? Da pressão. Não. Da pressão? Não. A pressão. Porque... Isso. A gravidade? O carbono colocado sobre gigantescas pressões, promovendo entre eles um tipo de ligação que seria aquela que existe no diamante, o mineral mais duro que existe na face da Terra. Tá. Essa ideia não subsistiu, a da pressão? Não sei nem te responder essa pergunta, mas mesmo que ela esteja correta, deve estar, você já deve ter lido isso em algum lugar, mas quem, vamos dizer assim, mas como é que de repente determinados átomos de carbono podem seguir uma diferenciação tão diferente entre o diamante e o grafite? A gente sabe que tudo que está no universo vem do fluido cósmico universal, né? Então, a gente vai esperar essa resposta, então, pela a aula da Carmen. Tá? O contato com o princípio espiritual, que é o órgão que dá inteligência à matéria? Mas a gente pensa em princípio espiritual muito mais já na própria diferenciação dos seres vivos, né? A gente ainda está na matéria, né? Então, mas assim, é mais ou menos por aí, só que talvez a gente não falasse em princípio espiritual, talvez em princípio vital, né? O que, de certa maneira, energiza a matéria. Então, vamos continuar. Isso é só para vocês irem pensando. Rosa, perdoe-me dizer um pouquinho mais a respeito. Estaríamos falando do átomo ao arcanjo, das partículas já sob certo amor, procurando unir-se para progredir? Sim, o professor César Reis, eu nunca esqueci uma das primeiras aulas que eu assisti dele, que ele falava que, na realidade, ele deu uma palestra sobre o amor, e ele falava exatamente que a coesão e a adesão a coesão entre elementos químicos diferentes, e depois a adesão entre substâncias, que isso já é uma expressão de amor, né? Quer dizer, essa união entre os elementos dando surgimento às substâncias químicas e a todas, como a gente vai ver depois, formando os aminoácidos, formando as moléculas, formando proteínas, que isso já seria uma expressão de amor, sim. Rosa, é Tereza falando. Sim, Tereza. Eu também achava, como Hegel, que o princípio vital, que organizaria esses elementos, ele obedecia a um comando do princípio espiritual. Entendeu? Sim, entendeu? Sim, entendi. A minha Entendi. colocação? Ótimo. Como se eles atuassem naquela parceria, né? Mas o espiritual, o princípio, vamos falar em princípio inteligente, né?
não um princípio espiritual, um princípio inteligente, comandando e o vital associado a ele organizando a matéria. Então, vamos ver então, como é que a Carmen vai trazer para a gente. Tá? Eu acho que está certo. Tá? Mas vamos ver como é que ela vai trazer. Tá? Então, a adesão também seria, né, como o doutor César Reis uma vez colocou, uma expressão de amor, porque você tem ligação entre moléculas diferentes. Então, você tem entre elementos químicos diferentes. Então, você tem, na formação da água, a união entre 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. E a água, a formação da água, ela foi indispensável para a própria vida, né? E não só para o desenvolvimento, mas para a manutenção da vida na Terra, né? E, no princípio, a gente teve também a formação das areias, das pedras, né? Do silício, do quartzo. Silício é um elemento químico também, que se une, né? E daí ele foi formando as pedras, e aí foi surgindo o que seria a base, ou o que daria o suporte para a vida na Terra. E aí a gente vai, então, tudo bem, mas a gente está falando de matéria, né? Só que os seres vivos, eles são mais complexos, né? Os seres vivos precisavam de outras moléculas, além da água, para sobreviver, ou para se formar e se manter na Terra. Se a gente lembrar como é que nós, humanos, somos compostos, nós somos compostos de trilhões de células. Em cada célula dessas, você tem dentro um núcleo com os cromossomas, que são as unidades de hereditariedade. Cada cromossoma desse, na realidade, é uma molécula de DNA, e que é composta de elementos químicos também, como carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, né? E que, além disso, tem os aminoácidos na sua formação, né? E eles, né, tudo, né, como tudo, na realidade é composto de átomos, né? Então, assim, o corpo humano ele é composto por um número incontável de átomos que são devolvidos à Terra quando a gente falece, né? Quando a gente desencarna, o corpo fica, esse corpo se desintegra e esses átomos que nos constituem, eles são devolvidos para o universo, né? Então, nessa figurinha aqui do lado, a gente vê que, na realidade, nós somos exatamente isso, né? Trilhões de átomos interagindo, colidindo, liberando energia, captando energia. E no nosso corpo, o elemento mais frequente é o oxigênio, depois o carbono, depois o hidrogênio, depois o nitrogênio e todos os outros que nos compõem. Então, assim, com esse número incontável de átomos, como é que ele se organizou para formar um corpo humano? Ou como começou a vida na Terra? Porque essa diferenciação celular, como a gente vai ver, a função da célula, ela é tão complexa que não tem como você achar que essa organização não tenha algo, né? Que vocês até falaram hoje, né? Que trabalhe ou que dirija essa diferenciação. Como é que a gente, então, poderia chamar esse? Rosa, naquele livro A Caminho da Luz, né, que o Emmanuel mostra toda a formação da Terra com Cristo e sua corte de engenheiros siderais, tem um momento, eu não sei se isso que eu vou falar tem a ver, tá? Mas como você é uma especialista, eu quero perguntar. Teve um momento em que ele faz, quando ele termina uma fase, ele faz uma oração a Deus e a Terra se inunda de protoplasma. Você pode explicar o que é isso? Protoplasma? Eu imagino que o que ele quis dizer é que seria uma substância, porque plasma, na verdade, é uma difusora, uma substância difusora, onde
os elementos químicos, por exemplo, né? Uma constituição do sangue onde os elementos se constituem. Mas eu acho que ele estava querendo falar mais na constituição, na formação, na organização, né? É como se você plasmasse, né, como esse princípio vem e plasmou uma diferenciação, dirigiu uma diferenciação, né? Pegou determinados elementos químicos que tinha na Terra, fez com que eles fizessem as reações químicas necessárias para formar as primeiras moléculas, e daí a organização que a gente vai ver daqui a pouquinho, né, de um material genético, e que esse material genético então fosse plasmado para iniciar essa formação dos seres vivos. Quer dizer, pelo menos quando eu li o livro, foi dessa maneira que eu senti, né? É preciso que você tenha o quê? Uma coisa que seja inteligente, porque não tem como você não ter essa direção, porque assim a gente vai ver que as células são extremamente complexas. Isso não é só a matéria interagindo que vai fazer funcionar, tá? Se nós somos diferentes dos minerais, né? Nós temos compostos minerais no nosso organismo, lógico que temos, que os átomos eles estão em tudo no universo, inclusive em nós. Mas, assim, só que há em nós uma outra energia que deu vitalidade, né? Que fez com que essas células tivessem movimentos, né? Que fez com que essas células tivessem funções e que, com a fusão entre elas, se diferenciassem os seres vivos, né? Vocês falaram ainda há pouquinho no princípio inteligente. Então, ter só as células sem um princípio diretor não teria como formar a vida na Terra, tá? Então, assim, teorias para o mistério da vida, quer dizer, existem várias, desde os séculos passados, que o homem busca tentar entender como é que a vida surgiu na Terra. Então, só que, assim, apesar de toda a evolução da ciência da atualidade, do projeto Genoma, nós chegamos no século XXI desconhecendo como fazer o caminho inverso. Quer dizer, a gente, quando desencarna, a gente libera uma série de elementos químicos na natureza, mas a gente não sabe como pegar esses elementos químicos, como reunir os átomos e organizá-los de modo que eles formem moléculas, proteínas. A gente consegue fazer moléculas em laboratórios, tá? O que a gente consegue fazer as moléculas, mas a gente não consegue fazer com que essas moléculas, essas proteínas, se acoplem dentro de organelas, façam as membranas. Se você perguntar para a gente, mas não se sabe como é que se fez a membrana celular? Sim, sabe, foram vesículas de gordura que se formaram na extremidade e que foram organizando e formaram as membranas celulares. Mas como é que isso fez a diferenciação para os seres vivos e essa diversidade que a gente tem de seres vivos na Terra? Então, nós temos teorias. Eu separei até, assim, teorias a gente tem muitas, né? Elas nunca faltaram na Terra. Eu separei só 2. Oi? Não. Eu separei só 2, né? Uma delas diz que a vida chegou à Terra de carona. Quer dizer o seguinte, né? Derivada daquele conceito, que é aquilo que eu até citei, que junto com esses restos que chegaram no início na formação da Terra, né? Com esses restos de cometas, de asteroides que caem na Terra, também vieram micro-organismos primitivos. E esses micro-organismos vieram de outros lugares do universo, né? Parece haver um microfone aberto. É verdade. Injetando som aí no processo. Eu estava vendo se a pessoa desligava, mas então, Fátima, por favor, desligue o microfone. Acho que nós vamos precisar novamente fechar de todos, e quando alguém quiser falar, pede para...
para Não, abrir. abre o seu, a pessoa sempre pode abrir. A outra possibilidade, tá, é que assim, existe uma estrutura que é um intermediário entre os minerais e uma bactéria muito primordial, né, que foi encontrada, eu não me lembro a cidade onde ela foi encontrada, mas foi encontrada em pequenos lagos de água doce. Então, eram moléculas primitivas que se formaram, mas que têm dentro delas informação genética capaz de se replicar. Mas sempre tem aquela possibilidade de elas também terem chegado à Terra já, né, prontas, né? E essas bactérias primitivas, elas têm essa vesícula que é formada de ácidos graxos, que é o que se encontra cercando as células dos seres vivos, que também poderiam ter chegado aqui na Terra por restos de meteoros, cometas e se organizado. Mas, no fundo, elas não são muito diferentes. Mas, na realidade, assim, mas para chegar aqui já como micro-organismos, em algum lugar tiveram que ser criadas. Você concorda comigo? Né? Essa é a questão, né? Então, em algum lugar, esses micro-organismos eles foram formados, né? Eles foram criados, né? Dentro das pesquisas que foram feitas para tentar chegar nessas hipóteses de que você tivesse como é que começou essa organização, né? A teoria mais desenvolvida é desse pesquisador americano, Stein Miller. Em 1953, ele bolou esse sistema que está aí na figurinha, né? Onde ele pegou o que ele tinha, o que ele achou que seria o que veio para a Terra na formação da Terra, que era amônia, água, gás carbônico, hidrogênio, que a gente sabe que vieram realmente, que estão na natureza, que devem ter chegado aqui. E aí ele botou nesse balãozinho, com várias maneiras, de modo a tentar ver o que é isso, com uma carga de energia, com uma carga elétrica, botando água fria, primeiro condensando isso, depois esfriando, tentando mimetizar o que aconteceu na Terra, né? Temperaturas muito elevadas, depois temperaturas muito frias, ele tentou mimetizar isso, e ele realmente, depois, quando ele foi analisar, né, o que ele tinha conseguido de compostos, ele conseguiu vários compostos, né, a ureia, e conseguiu três aminoácidos, né? Não foi nem 2, eu botei 2 aí, mas eu esqueci o ácido aspartico também, o ácido glutâmico. Na realidade, ele conseguiu 4 aminoácidos, a figurinha está errada no 2, são 4 aminoácidos. Aminoácidos são essenciais, são estruturas que são básicas para a formação da vida, porque os aminoácidos, a união de aminoácidos fazem proteínas, e proteínas são tudo no nosso organismo. Hormônios são proteínas, membranas celulares são proteínas, material genético são proteínas. Então, assim, são as unidades básicas da vida, né? Só que a gente precisa de 22 aminoácidos, né? Alguns desses aminoácidos, que a gente chama de aminoácidos essenciais, a gente tem dentro, a gente tem capacidade para formar. Outros aminoácidos, eles têm que vir de fora da alimentação, né? Eles estão dentro dos outros seres vivos, e através da alimentação a gente os absorve. Sabendo disso, que existem aminoácidos essenciais sobre o qual não existiria vida na Terra, eles usaram isso naquele filme dos dinossauros. Lembra que, determinada hora, lá naquele primeiro filme da Ilha dos Dinossauros, eles lembram que eles não sobreviveriam sem a lisina, que a lisina é um aminoácido essencial. Então, eles ejetavam, eles colocavam dentro, aquilo era tudo fechado, aquela ilha,
era fechada, e eles colocavam dentro da ilha a lisina. E eles conseguiram acabar, vamos dizer assim, com os dinossauros quando eles retiraram a lisina do meio, né? E aí os dinossauros morreram. Nós também temos aminoácidos que têm que estar dentro do nosso organismo, seja pela nossa formação ou que a gente os ingira, numa quantidade exatamente certinha, né? Porque se a gente não tiver, se eles estiverem em excesso ou faltando, também não existe vida. Desculpa. Então, esses aminoácidos, eles são compostos essenciais que existem em todos os seres vivos e sem os quais a vida não se processa de forma normal, porque eles, na realidade, são componentes das proteínas. Agora, nós formamos nas nossas células 100.000 proteínas, é o número de proteínas que nós temos, trabalhando dentro do nosso organismo. Só que para sintetizar proteína, a gente precisa do material genético. A gente precisa de 2 moléculas. A gente precisa do DNA, né, que é o ácido desoxirribonucleico, e a gente precisa do RNA, que é o ácido ribonucleico, né? E assim, porque é dentro do núcleo das células que o DNA está lá. Mas a gente precisa de várias moléculas de RNA, né? RNA mensageiro, RNA transportador, RNA ribossomal. A gente tem, inclusive, umas micromoléculas de RNA que, pela facilidade com que essas células se mobilizam dentro das células e pela relação que elas podem ter entre as células, o Dr. Jorge André até ele defendia que essas micromoléculas de RNA que fariam ou que atuariam naquela ligação de envio de mensagens entre o perispírito e o corpo físico, pela capacidade que essas micromoléculas de RNA teriam de se mobilizar ou de se movimentar, né? Então, assim, existe até uma hipótese que eu vou falar para vocês daqui a pouco, que a Terra seria, na realidade, um mundo de RNA e que foi o RNA a primeira molécula que surgiu, primeira molécula de genética que surgiu. O que o RNA faz? A gente tem as células, dentro das células a gente tem um núcleo, no núcleo está o nosso material genético. Tem uma molécula de RNA que vai lá, lê qual é a ordem para aquela célula trabalhar, ou qual é aquela função, lê um segmentozinho do DNA, sai do núcleo, entra no citoplasma, vai para uma unidade que se chama, onde tem os ribossomos, lá ele vai fazer as proteínas. Para isso, ele vai ter a ajuda de outros RNAs, o RNA transportador, que traz os aminoácidos, que traz assim, os aminoácidos e qual é a composição deles, e aquela proteína você precisa aquele número determinado de aminoácidos de um determinado tipo, e aí ele vai traduzindo a informação, né? Ele é um tradutor, faz a translação, ele traduz a informação genética para fazer, então, aquela proteína, que, como eu falei para vocês, pode ser um hormônio, como a insulina, como hormônio de crescimento, mas pode ser uma membrana celular. Eu sempre discuto com o Jorge Pio sobre essa história de que o Lipton disse que a estrutura mais importante da célula era a membrana. A membrana celular, na verdade, era uma proteína, né? E como uma proteína, ela isoladamente ela não teria, porque ela tem uma série de estruturas, né, que são os receptores celulares, e ela tem os espaços por onde existe a comunicação intercelular de uma célula para outra. E a gente não tem só a membrana celular, a gente tem a membrana nuclear, porque a formação da membrana em torno do núcleo, isolar o núcleo com material genético, fez parte da própria evolução daquelas bactérias primitivas para a diferenciação de todos os seres vivos.
sem essa membrana nuclear, com a membrana celular, a gente vai até as bactérias. Mas sem a membrana nuclear, você não vai à formação dos outros seres vivos, você não evoluiria. Então, assim, eu sempre falo assim, não vamos buscar qual é a unidade mais importante da célula. Todas as unidades da célula são importantes, porque não é na célula que está o comando da função celular. Quem é que realmente comanda esses trilhões de células que constituem nosso corpo físico? Quem vocês diriam que comanda essas funções todas? De onde vem essa energia para fazer essa função? Tem que abrir o sol. Do princípio vital? Mas é o que o Lipton, Rosa, é o que o Lipton disse? A crença? São as crenças, segundo o Lipton? Não, é assim, o que a gente... Nós espíritos somos o quê? Somos princípios inteligentes. Então, assim, todo esse comando não é do núcleo, não é... Todos os constituintes das células, eles são como operários, né? É uma grande indústria que tem os seus operários, os seus reguladores, temos muitos reguladores dentro da célula. E você tem tudo, mas tudo isso é sobre um comando único, o comando do espírito, né? Do espírito, exatamente. Do espírito. Tá? Uhum. Então, assim, poderia o acaso fazer essas células tão complexas, né? Porque tem gente que diz, não, foi a teoria do erro e do acerto, né? Mas o acaso poderia formar isso? Difícil de acreditar, né? Porque o acaso é cego. As células, elas são unidades complexas, né? Elas contêm água, um número inimaginável de moléculas, organelas, membrana, núcleo com material genético, um sistema de síntese de proteínas, um sistema de reparo do DNA, porque existem mutações espontâneas, mas aí esse reparo do DNA, que é como se fosse um exércitozinho, tem uma mutação ali, essa mutação pode virar um câncer, então esse sistema de reparo vai lá e corrige aquela mutação. É um sistema extremamente inteligente, como é também o nosso sistema de defesa. O nosso sistema de defesa é eficiente. Qual é o nosso problema em relação ao coronavírus? É porque o coronavírus ele é um vírus que era desconhecido para o nosso organismo, mas provavelmente daqui a eu não sei há quanto tempo, as nossas células já terão imunidade para ele, né? Não só por causa das vacinas, mas ninguém se iluda, não vai ser tomar a terceira dose. Não, provavelmente a gente não toma vacina da gripe todo ano, provavelmente a gente vai ter que tomar vacina para o coronavírus também, até porque é um coronavírus como outros vírus de gripe, né? Não é assim, a gente vai tomar a segunda dose e acabar. Não, não acabou. Por quê? Porque nós ainda, agora que esse tipo de coronavírus, da Covid, chegou à Terra, as nossas células elas vão começar a produzir o sistema de defesa também. Eles vão, não sei quantos anos a gente vai demorar, mas a gente vai conseguir chegar num nível de imunidade tal que uma dose anual da vacina vai ser suficiente para impedir que as novas mutações hajam no nosso corpo. Mas como isso tudo é muito recente, o nosso corpo ainda não conheceu o vírus, ele ainda não sabe como reagir a todas as mutações. Mas a gente, vamos chegar assim, não sei quanto tempo vai demorar, mas vai chegar uma hora que as nossas células elas têm inteligência, ou elas têm uma regulação ou uma inteligência por fora, de tal maneira que elas vão conseguir criar esse sistema de defesa. E o importante... Rosa, Oi. Posso lhe fazer uma pergunta? Pode. Por exemplo, as células de um organismo de idoso, elas têm o mesmo comportamento de um organismo jovem? Não. Não, na verdade, a gente sabe assim, a gente sabe que a partir do momento que a gente para de crescer, a gente começa a envelhecer. Então, assim,
as nossas células elas vão tendo uma certa dificuldade de trabalhar também, né? De fazer todas as suas funções da maneira certa. Por isso que, assim, todos nós queremos sobreviver bem, todos queremos passar os 70, né? Agora, o meu objetivo agora é passar dos 80, porque dos 70 eu já passei, então eu quero passar dos 80. Só que as nossas células, e provavelmente quando eu chegar nos 80 eu vou querer passar dos 90, se eu tivesse aí totalmente, lógico. Só que as nossas células vão envelhecendo também, né? E do mesmo jeito que a gente passa a ter artrose, porque a gente gasta os ossos, as articulações ficam gastas, esses nossos sistemas de defesa, esses nossos sistemas de reparo de DNA, eles também vão envelhecendo. Por isso que a incidência de câncer, né, a gente quer sobreviver, mas a gente tem que estar consciente que a possibilidade da gente ter um tipo qualquer de câncer vai aumentando à medida que a gente sobrevive, né? Então, assim, porque as células envelhecem, sim, com certeza. A gente sabe que você vai perdendo o número de células. Se você vai perdendo o número de células, a gente está perdendo o quê também? Está perdendo o fluido vital também, né? Então, a nossa vitalidade vai diminuindo. E quanto mais complexa, né, uma célula, quanto mais diferenciada é a sua função, mais ela vai se ressentir desse envelhecimento sempre, tá? Então, Uma assim, boa suplementação com uma dieta saudável ajudaria a revigorar essas células de idoso? eu não diria que essa suplementação alimentar não é para revigorar as nossas células. Isso talvez seja uma maneira não muito correta de colocar. Isso é mais comercial. O que a gente faz quando a gente começa a tomar essas medicações, esses alimentos nutricionais, porque as nossas células já não têm a capacidade de... Lembra que eu falei que a gente faz aminoácidos essenciais dentro do nosso organismo? Então, às vezes, você já não está conseguindo produzir tudo. Então, você ingere esses aminoácidos nessas substâncias, tipo no trem, né, próprias para a terceira idade, que te traz a quantidade de proteínas que o seu organismo, às vezes, não está mais conseguindo. Então, não é que dizer que eles vão revitalizar as nossas células é uma maneira errada de colocar. Na verdade, a gente vai ingerir o que as nossas células não têm mais. Não produzem, né? Produzir, tá? Uma outra coisa interessante é que cada célula do organismo, embora ela tenha o mesmo genoma, cada célula do organismo ela é específica para um determinado órgão. Não vai funcionar em outro. Se funcionasse, a gente não tinha nem que se preocupar com o transplante, né? Se tinha um problema de coração, se pegava lá um pouquinho do fígado, que a gente vive com até um terço do fígado, e botava lá no coração, né? Não, é como se cada sistema tivesse a sua organização. Então, uma célula de pele é uma célula de pele, ela não consegue substituir. Então, para vocês verem a complexidade da nossa diferenciação, né? Então, assim, e depois, assim, as proteínas, elas são sintetizadas a partir de um código genético, a partir do nosso genoma. Mas o nosso genoma, as moléculas, o próprio DNA e o RNA, eles também são proteínas, tá certo? Que também são formadas. Daí vocês veem, assim, o que eu vou citar agora não é querer dar uma aula de biologia para vocês, que eu nem teria essa capacidade, porque eu não sou professora de biologia. Mas eu queria só que vocês percebessem a complexidade que tem as nossas unidades celulares. Então, dentro de uma célula microscópica que você só vê em microscópio, né? Você tem a transcrição, que é a leitura do DNA, você tem a translação, que seria levar o RNA mensageiro, vai lá e traduz o DNA e leva para o citoplasma. Você tem captação dos aminoácidos, esses aminoácidos essenciais, dentro do citoplasma, pelo RNA transportador, que transporta até o lugar onde ele vão se unir para poder fazer a proteína. Tem a tradução desse RNA mensageiro, então, numa nova proteína. Depois, essa proteína que você formou, por exemplo,
se é uma célula de crescimento, se é o hormônio do crescimento, você vai levar esse hormônio até as células, nossas células, eles vão entrar dentro da célula, vai ter um receptor específico para ele. Na célula, ele vai ser transportado até um determinado local, onde ele vai ser metabolizado, ou ele vai dar origem a um fator de crescimento, que é o IGF-1, que é quem realmente vai até o osso, tem um receptor para ele dentro da célula do osso e vai estimular na cartilagem o crescimento desse osso. Então, você tem um transporte dentro da célula até o ponto de ação, você tem fatores reguladores dessa função, dos receptores. Então, assim, nós temos uma série de funções, isso é apenas uma parte, né? Porque cada proteína dessas, se é de um hormônio sexual, vai agir no ovário, vai agir no testículo, né? Se são proteínas cardíacas que vão atuar na musculatura do coração, vão para lá. Então, uma grande diversidade, uma grande complexidade. Então, nós temos proteínas em todas as células dos seres vivos, até dentro do núcleo da constituição do DNA. Então, o que começou primeiro? Quem surgiu primeiro? O DNA, o RNA, a síntese proteica, né? Difícil a gente ter essas respostas, não existem essas respostas ainda, tá? Existem teorias. Lembra que eu falei? Eu não sei que horas são. Quanto tempo, Nádia, eu ainda tenho ainda? Na verdade, Rosa, nós temos ainda uns minutos, segundo o que nós tínhamos combinado. Nós temos mais uns 15, 20 minutos. Tá ótimo. Tá ótimo. Então, assim, esse pesquisador, o Alexander Rich, né, um pesquisador americano, lá de Massachusetts, ele tem uma teoria, né, que você, dentro daquelas substâncias que você tinha desde o início da formação, hidrogênio, nitrogênio, o carbono, o oxigênio, que você incluiu nesse grupo o fósforo, que é um outro elemento químico, e aí você pegou esses aminoácidos essenciais que existiriam na natureza, mas eles também não explicam como é que esses aminoácidos essenciais existiriam na natureza, né? Esses aminoácidos essenciais com um determinado tipo de energia, que eles também não justificam, se seria uma energia de organelas, como daqui a pouco as mitocôndrias, seria uma energia dada pelas reações interatômicas, e que aí elas teriam se organizado e formado a primeira molécula de RNA. Porque a molécula de RNA ela é uma molécula dupla, e a molécula de DNA é uma molécula dupla. E existe uma enzima que tem a capacidade de agir nessa molécula de RNA e transformar essa molécula única numa molécula dupla, então transformando numa molécula de DNA. Então, a teoria dele é que foram formadas, então, milhares dessas, já tinha milhares de moléculas de RNA, que eles não chegam a explicar bem de onde como teriam sido originadas. Porque você, para organizar uma molécula de RNA, pegar esse fosfato, esse nitrogênio, hidrogênio, e ir fazendo a composição certa e ter uma estrutura de base, você tem que ter um princípio inteligente dirigindo isso, para depois, então, você chegar numa molécula de DNA. Mas que milhares dessas moléculas de DNA teriam se espalhado pelo planeta, e daí esse DNA teria, então, começado a dar origem à vida. Mas eles até citam, né, que essa primeira molécula de DNA se formou num lugar onde tinha muita gordura e que essa gordura se organizou em vesículas, né, em bolsões fechados, e que esses bolsões fechados se originaram para formar a primeira membrana nuclear, né? Então, assim, pela teoria de formação da vida na Terra, há 3 bilhões de anos, né? Não, desculpa, quando a Terra tinha
3,5 bilhões de anos, quer dizer, há 1,5 bilhão de anos, mais ou menos, surgiram esses primeiros organismos primitivos, esses primeiros micro-organismos que não são muito diferentes das bactérias que a gente conhece hoje. E que essa vitalidade, né, se iniciou na Terra simultaneamente em milhares de pontos, aonde você tinha água doce, mas que também se formou no mar. Daí você já teria a formação dessas moléculas primitivas, desses micro-organismos primitivos, de formas diferentes. E que essas bactérias começaram a se dividir e a se diferenciar. E que essa reprodução, né, as bactérias elas se dividem por sensipariedade, né? Cada molécula dá origem às duas, e de hora em hora elas vão se multiplicando muito. Então, que essa reprodução permitia a continuidade e a evolução dessas bactérias primitivas. Só que, num determinado momento da evolução do planeta, né, esses seres unicelulares, que é uma célula só, começaram a se unir e a formar bactérias e a formar dentro dessas bactérias um núcleo onde esse DNA ficava isolado do resto da célula, e aí ela tinha maior capacidade de se organizar, de ter um material genético funcionante melhor, capaz de dividir, e dentro dessa divisão celular, começar a diferenciar dentro do mesmo ser vivo as células dentro, quer dizer, você não só diferenciava em células de seres vivos, mas você diferenciava dentro do ser vivo o que seria a parte neurológica, a diferenciação de células nervosas, o que seria a parte da irrigação sanguínea. Então, assim, olha a complexidade, né? Então, assim, é como se, para ter a vida, essas bactérias elas tivessem uma solidariedade. Então, você tinha aquelas bactérias primitivas em que você tinha uma membrana, a célula e o núcleo lá da célula, o núcleo não, e o DNA, tá? Mas aí você tinha bactérias que eram aeróbicas, né? Capazes de ter, de absorver o oxigênio e liberar gás carbônico. E que essas células aeróbicas foram incorporadas àquelas células bactérias primitivas. E que na membrana celular, eles começaram a fazer essas bolsas, né? Essas vesículas, né? Onde vai dar origem posteriormente aos receptores. Essas células aeróbicas que entraram dentro das outras bactérias, elas deram origem, então, às mitocôndrias. E aí você passou a ter uma usina de energia dentro daquela célula. E com essa produção de energia, você conseguiu fazer, então, a membrana nuclear. Essas células, onde ficaram só com as mitocôndrias, e as células deram origem, então, ao que chama das células eucarióticas, os animais, fungos e de protistas. Um outro grupo de células, além de absorver essas células que foram dar origem às mitocôndrias, absorveram também cloroplastos, né, que são essas célulazinhas aqui, e essas célulazinhas tinham capacidade de absorver o gás carbônico e liberar o oxigênio. Então, a gente teria os reinos da natureza. Aquelas bactérias primitivas, elas passaram a se organizar melhor, né? E elas deram origem às moneras, que seriam os seres mais simples. Aquelas que absorveram as mitocôndrias deram, então, origem aos protistas, aos fungos e aos animais. E aquelas que, além de absorver as bactérias aeróbicas, absorveram também os cloroplastos, então elas deram origem às plantas, aos vegetais. Então, assim, quem orientou a fusão das bactérias de modo que dessem origem aos 5 reinos dos seres vivos? E aí, Sal? O princípio espiritual, o princípio inteligente?
princípio inteligente, né? Ou, além do princípio inteligente, há essas inteligências espirituais que nos dirigem, que trabalharam, né? Aqueles espíritos que trabalharam pelo desenvolvimento do próprio planeta. Tá certo? Ô, Rosa, Oi. esse princípio inteligente ele tem pós-doutorado em Física, Química e Biologia, né? Pois é, e se formou no mundo espiritual. Não foi nem nas nossas faculdades daqui. Então, assim, eu já estou entrando então, na última parte da aula, e o que a gente entende, nós que viemos aqui evoluindo, né, como princípios inteligentes, primeiro aprendemos a excitabilidade, a irritabilidade das bactérias, aprendemos a nos defender, que as bactérias elas se defendem, né? Elas buscam lugares seguros, né? A gente, você tem uma infecção bacteriana, a gente faz antibióticos, aí elas, dentro do metabolismo celular dela, elas fazem o quê? Elas criam resistência aos nossos antibióticos. Aí a gente vai lá, faz o quê? Faz antibióticos mais potentes. Aí as bactérias vão lá e fazem o quê? Fazem aquelas bactérias ultra resistentes que tem dentro dos hospitais, que às vezes fica difícil tirar o paciente que pega uma infecção hospitalar. É mais difícil de tirar, de tratar esse paciente quando você vai mudando o antibiótico e as bactérias estão lá. É guerra? Vão guerrear com a gente também, né? Mas, assim, elas devem considerar que todos os seres vivos têm direito à vida na Terra, né? Então, assim, com essas primeiras células, com as moneras, com as amebas, né? Que as amebas já têm lucro, a gente aprendeu, aprimoramos os nossos instintos, né? Que eu já falava que as moneras são os seres mais simples que se possa imaginar, mas têm todas as funções vitais e animais. Movimento de sensibilidade, assimilação e eliminação, né? Até para se unirem e para eliminarem restos celulares que deixariam o meio tóxico, crescimento, reprodução, né? Aprendemos que todos os seres vivos na Terra começam a partir de uma única célula. É como se a gente rememorasse, né? Em cada renascimento, como foi feita a nossa evolução na Terra. Você começa com uma célula, aquela célula começa a se dividir, quando ela chega no estágio, né, de 90 células mais ou menos, ela começa a diferenciar, a fazer toda a diferenciação celular. Então, todos os vegetais, como os animais, como o homem, né, nós somos animais, começam por uma célula única. O ovo vegetal ou animal, e segundo a maior ou menor complexidade do ser nascituro, essas células se diversificam, mais ou menos, guardando, entretanto, cada qual a sua autonomia particular. Quem disse foi Darwin, tá? O Darwin também, ele afirmava que os organismos vivos eram capazes de se adaptar ao meio em que viviam, e que era por isso que eles conseguiam transmitir isso, né, essas características. Mas hoje, com o projeto Genoma, a gente já sabe que não é bem assim. É que, na realidade, aqueles seres primitivos multicelulares que conseguiram uma melhor organização nas funções celulares, que tinham um melhor genoma, eles conseguiram sobreviver e se reproduzir. E foram transmitindo essas características melhores, né, com menos mutações lesivas, foram transmitindo essas características para os descendentes. Então, assim, por isso foram 1,5 bilhão de anos de desenvolvimento. E aí, essa organização ocorreu ao acaso? Seria só por erro e acerto? Vocês já até responderam isso, de certa maneira, né? Há um princípio diretor, um princípio inteligente, né? Tá. Então, assim, nenhum aprendizado foi perdido. Dos minerais, a gente aprendeu a solidez na coesão e adesão dos elementos químicos. A gente aprendeu como unir os elementos.
Dos vegetais, a gente teve os instintos primitivos, irritabilidade, mobilidade, fixação das raízes, crescimento, né, em direção à água, em direção ao sol. Dos animais inferiores, a gente aprendeu a lidar com órgãos, com sistemas celulares mais complexos. Das aves e dos outros animais, além dos instintos, as expressões, né, e memorizando as informações que a gente recebia, tá? E aí, meu último questionamento. Isso aqui da esquerda, a gente tem uma árvore filogenética, tá? A gente sabe, veio lá dos portistas, aí depois os princípios, né, inteligentes foram cada um diferenciando os seres que eles iam animar, né? Mas chegou numa determinada diferenciação dos mamíferos, no grupo dos primatas, em que os macacos, vocês observam aqui, que os macacos continuaram se especificando, eles continuaram fazendo espécies diferentes, né? Na verdade, existe similaridade entre os genomas? Existe, como existe entre nós e os próprios macacos. Mas o desenvolvimento deles, né, seguiu, vamos dizer assim, espécies diferentes, né? Enquanto que, na hora que você diferenciou o chimpanzé e o homem não teve essa especiação diferente. Teve uma época da nossa vida que até o homem achava que sim, né, que seriam raças diferentes. Hoje a gente sabe que isso não existe, né? Que o genoma mostrou que, independente da cor de pele, da estatura, das características faciais, todos os homens, né, sejam africanos, asiáticos, índios, europeus, da Península Ibérica, ou da área já mais perto da Ásia, da Eurásia, ou da América do Sul, todos temos as mesmas características em relação ao genoma. Então, nós somos uma raça única. Então, por que o homem teve essa diferenciação única, né? Será que era realmente de nossa responsabilidade ser os representantes do governador da Terra, de Jesus na Terra? Porque, se foi isso, a gente está devendo muito. A verdade é essa, né? Estamos devendo muito, porque ainda temos serviço escravo, ainda temos conflitos religiosos. A gente está vendo o que está acontecendo agora no Afeganistão, né? O retrocesso em termos de que o fanatismo religioso pode fazer. A gente vê que é como se a gente vai rodando, andando, séculos vão passando, mas a gente, como humanidade, como a gente ainda repete esses erros. Então, assim, o Luiz está falando aqui que nós ainda estamos numa escola primária. Eu acho que a gente, em determinadas... Um pouco antes, né, Rosa? A gente não está ainda nem bem alfabetizado. Um pouco antes. É isso aí, Nádia. Então, era isso que eu ia trazer. A Carmen agora vai trazer... Carmen já está conosco. Vai nos falar sobre essa parte da ação do mundo espiritual nesse desenvolvimento. E no nosso próximo estudo, a gente, então, vai falar a partir do homem ao desenvolvimento, então, das sociedades. Bem? Rosa, ficou alguma questão aqui do chat para ser respondida, ou você prefere que você e Carmen trabalhem essas respostas do que está aqui no chat? O que vocês acham? Não sei, se a gente tiver um tempo antes do intervalo... Então vamos. Eu vou ler rapidamente aqui e você vai dizendo se já está respondida, se não. Tá bem? Tá. Então tá, nós temos aqui uma notícia maravilhosa, porque o exame do nosso César esteve muito bem, excelente notícia, que ele mais do que merece, eu escrevi, e que Deus continue a abençoá-lo. Então, já houve aqui o pedido do livro, em Esperanto, já veio aqui.
tal. Depois o Hegel também agradeceu, o Altamiro. Então, vamos lá. Depois a Cris saiu. Teresa perguntou, então podemos dizer que o fóton é uma energia capturada pelo elétron em outra órbita? Sim, na realidade, o elétron, quando ele... esses elementos químicos são assim, né? Quanto maior o número de átomos, maior a quantidade de energia que esses átomos, né? Quanto maior o número de elétrons, quanto maior o número de elétrons, maior a capacidade deles de produzir energia, né? Tá aí o urânio é um exemplo de um átomo que tem um grande número de elétrons e por isso tem essa capacidade energética toda. Sim, mas só que eu acho que não é o único, talvez eles não sejam o único. A gente produz energia dentro das células, né? O Jorge Pires, da vez passada, falou bastante sobre o ATP, que na realidade é produzido dentro das mitocôndrias, que ele vem como adenina trifosfato, com 3 átomos de fósforo, e quando ele chega na célula, ele libera uma energia também para dentro da célula, para que se façam todas as reações químicas necessárias, aí ele volta para a mitocôndria como um ADP, né? É uma outra fonte de energia. Nós temos as nossas próprias células, elas têm o seu comando e produção de energia também, né? Mas também a gente tem essa energia espiritual também que vem de fora para dentro, com certeza. Parte da nossa vitalidade não será só do corpo físico, será também dessa energia espiritual. Enquanto ela estiver conosco, enquanto ela estiver com o nosso corpo, a gente vai sendo útil e produzindo, né? Tá, então, depois, então, quando se falou do protoplasma, eu coloquei aqui as coisas básicas que estão lá A Caminho da Luz. É o nosso Emmanuel, todo mundo já leu, não precisamos ler. Você quer que eu leia para você fazer algum outro comentário? Não. Pode ler, Nádia. O protoplasma sendo uma camada de matéria gelatinosa, envolver o orbe terreno em seus mais íntimos contornos. Essa matéria é uma matéria amorfa, é porque ficou ali, a digitação foi péssima que eu estava correndo. Amorfa e viscosa. Era o celeiro sagrado das sementes da vida. O protoplasma foi o embrião de todas as organizações do globo terrestre. É uma hipótese, né? Como se isso teria vindo, né, para a formação do planeta. É uma tentativa é uma teoria para te explicar como é que as células podem ter se organizado de uma maneira, desculpem repetir a palavra, mas de uma maneira tão organizada. Então, é como se essa direção viesse por esse protoplasma, que teria envolvido todo o planeta e tudo que estava dentro do planeta. Mas, assim, não que a gente, cientificamente, tenha como te explicar isso. Tá? Eu acho que mas futuramente vão, né, Rosa? Porque o Emmanuel que está dizendo, futuramente isso vai chegar, né? Na realidade, esse futuramente vai depender da nossa capacidade de ter aprendizados novos e de não fazer mau uso deles. Sim. Porque a gente viu quando foi aquela história da clonagem, fantasias que surgiram em cima da clonagem foram meio absurdas, né? Gente gastando milhares de dólares para clonar o gatinho que ia morrer, ou que tinha morrido, né? E que, na realidade, o outro gatinho que nasceu não tinha nada a ver com... Só a única coisa que tinha com o gatinho anterior é que parecia fisicamente, né? Só. Mas o espíritozinho que estava ali era outro. Então, a pessoa queria aquele gatinho carinhoso e, de repente, estava com um gatinho lá, extremamente arisco, né? O Saulo fez uma pergunta aqui. Será, Rosa, que o próprio princípio vital se especializa, progride, evolui a cada estágio, ou conjunto de estágios sendo capaz de organizar a matéria mais especializadamente? Por exemplo, grafite e diamante. Você sabe essa CPI que as pessoas dizem, vou ter o direito de ficar calada
Não, é que isso aí está dentro do que a Carmen vai apresentar. Vamos deixar essa para o final. Tá bem. Então, é quando Carmen chegar, é isso? Isso. Depois que ela... É. Se Então, ela... diga, Rosa. Não, então, a gente vai deixar essa pergunta para o final. Essa. Tá bom. Coisa semelhante, continua o Saulo, coisa semelhante ocorreria com o princípio inteligente, evoluindo e organizando a matéria cada vez mais inteligentemente. Sendo o reino hominal aquele organizado pelo princípio ou centelha a que chamamos espírito. Então, vamos deixar isso para depois da Carmen falar. Tá bom. Carmen, ainda bem que você está ouvindo, né? Depois vem o Hegel aqui. Deixa eu me ver aqui, que deu um pulo aqui. O Hegel pergunta, uma perguntazinha simples, banal. Qual o conceito de vida? Uma coisa básica. Bem básica, né, Hegel? Alguém vai... Descartes falava, né? Eu penso, portanto, eu existo. Exatamente. Essa é uma discussão mais para você, Nádia, é uma discussão filosófica. Tá bom. É verdade. Então, vamos lá. A Cris está dizendo que ela ia sair, agradecendo a você, Rosa, e também antecipadamente a Carmen. Carmen, você está aí? Sim. Opa, nós já vimos você. Essa pergunta foi uma pergunta é virtual, né? É uma pergunta retórica, porque eu já tinha visto você. Seja bem-vinda. Nós vamos ter agora um intervalo. Sim, eu sei. A menos, Carmen, que você gostasse ou prefira entrar nesses dois aspectos. Intervalinho para todo mundo, que isso? Não. Ou você aborda agora as perguntas que a Rosa deixou para você. Não, vou dar intervalo para todo mundo, querida, que isso? Não, mas todo mundo terá um intervalo junto. Ou todo mundo terá as respostas. Não, dá um intervalo agora para as pessoas e depois eu venho. Você retoma isso. Então, tá bom. Isso. Nós vamos ter 10 ou 15 minutos. 15? 10 minutos. Tá bom. 10 minutos. Então, daqui a 10 minutos nós voltamos. Carmen Silveira vai agora apresentar uma sequência desses estudos que ela e Rosa trabalharam conjuntamente. Até já.